Olá, bem-vindos ao Media Holding TV. A Mir Klink está em Porto Alegre para nos contar sobre suas inéditas expedições marítimas. A palestra integra a programação do Conexão Ideias 2019, que é realizado pelo FEComércio RS, Sesc, Senac, no Salão de Atos da URGS. Essa é uma reportagem especial à TV Serra, canal 526 da NET Farroupilha. Vamos conferir? Vou falar um pouquinho desse mundo interessante que a gente vive hoje, onde tem tanta gente dizendo o que a gente tem que fazer, tantos conselheiros teóricos, filósofos, pensadores, influenciadores. Cada experiência bem-sucedida que a gente tem é fruto de um monte de experiências que não foram lá tão bem-sucedidas. Eu tinha uma mania engraçada, eu morei na cidade de Paraty há muitos anos, uma cidade muito quente. Eu sempre gostei do frio. Mas eu não tinha perspectiva de morar num país frio. Eu tinha mania de colecionar fotos do frio. E minha casa era cheia de fotos. Eu morei em Paraty, numa casa no centro histórico, ali, uma casa muito grande, mas que não tinha nenhum móvel. Eu nunca liguei muito para os bens pessoais. Nunca me preocupei em ter carro, avião, pertences. Minha casa só tinha um móvel, que era a minha cama. Eu gostava de olhar o mundo através das fotos que eu ia colando nas paredes de casa. E é engraçado também, porque hoje eu vivo no mundo náutico. A gente tem uma marina que opera 300 barcos, tem muita gente trabalhando lá. A gente constrói barcos que já navegaram em todos os oceanos do planeta. Eu já tive o privilégio de fazer isso algumas vezes, mas eu tinha muito medo do mar. Eu não descobri o mar navegando no mar, eu descobri o mar andando na rua, literalmente nessa rua aqui. O medo do mar eu não perdi, eu tenho ainda. E é por isso que hoje eu faço barcos bem feitinhos. Mas eu tenho que nadar porque eu não sei nadar. Eu nado de um jeito muito peculiar, de um lado só, por tudo. Vou longe nadando, mas se tiver que mudar de lado, acabou. E é muito engraçado, porque Paraty tinha essa característica não a promiscuidade, da intimidade com o mar. A cidade, para resolver o problema do esgoto, no Brasil Colônia, foi construída abaixo do nível da maré cheia. Então, a maré todos os dias invade a rua do comércio, essa aqui é a rua da minha casa, dos fundos, e limpa automaticamente a rua. Quando a maré abaixa, a rua está limpinha e salgada. Os grandes clubes de futebol do Brasil começaram como clubes de remo. O remo é um esporte verdadeiramente brasileiro, praticado aqui pelos brasileiros que já estavam aqui antes de 1500. E eu remei toda a minha infância em Paraty, adorava sair para o mar. Acabei fazendo uma casinha fora da cidade, nesse sítio, uma casinha polêmica, porque não se chega nela por terra, só se chega por mar. E é uma maravilha, é uma casinha polêmica, porque hoje eu tenho alguns sócios, né, que são jovens, essa molecada da área de TI, e eles odeiam a minha casa. Eles odeiam por duas razões, né? Essa molecada de TI gosta de tecnologia, não largam o celular, mas nem para ir no banheiro. É impressionante. E eles gostam de carrão. Eu detesto carrão. Eu não ligo para carrão, não quero nem saber da marca, se é Ferrari, se é Fusca.
Eu talvez goste de barcão. Não gosto. E às 4 da manhã, um pouquinho antes, quando eu estava passando na Raia Olímpica, aqui uma equipe do Botafogo, eu vi 8 caras com o uniforme do Corinthians, carregando um barco com 20 metros de comprimento. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi uma coisa assim, que coisa incrível. Quando eles botaram na água o barco, subiram, saíram, eu nunca tinha visto um barco movido pelos braços humanos andar numa velocidade tão espetacular. Saiu uma lancha em alta velocidade, no escuro, desaparecendo na neblina, com o técnico berrando no megafone. Eu falei, nossa, esse é um esporte bonito. Esse não é um esporte que termina 0-0 depois de 1h30, que o ídolo máximo, desgraçado, sem caráter, se atira no chão, se fingindo de morto, e não está morto. Não, adorei, falei, vou voltar aqui. No dia seguinte eu voltei, fui falar com o técnico da Raia, o que precisava fazer para remar, tem que pagar, tem que ser sócio de algum clube, eu nunca fui sócio. E o técnico, muito mal-humorado, olhou para mim quando eu perguntei o que eu tinha que fazer. Ele falou, você quer remar? Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, filho, coloca um tênis e corre 12 quilômetros. 12 quilômetros? Eu nunca tinha corrido 12 quilômetros, arrumei calção, tênis, fui me trocar. Saí correndo no escuro, na neblina. Voltei 1 hora depois de 12 quilômetros, eu estava morrendo. Fui falar com ele, pronto, corri, o que eu faço agora? Ele olhou para mim e falou, mais 12. Que desgraçado. Ele quer me matar. Eu vou ver até onde ele vai. Eu corri mais 12 quilômetros. Meia maratona naquele dia, quase morri. No dia seguinte eu voltei, ele me obrigou a correr 12 quilômetros de novo. E assim, durante 4 meses eu corri todas as madrugadas 12 quilômetros. 1 ano depois a gente ganhou o primeiro troféu, o primeiro campeonato brasileiro, e aí eu entendi por que ele foi tão duro. Eu me apaixonei pelo remo. Ao contrário dos esportes onde vence a decisão de um juiz, que empatam, onde o pessoal finge, chuta a canela do outro para machucar e vencer, o remo é um esporte onde não é o mais forte que vence, e onde não é o talento que vence, é o conjunto. O remo, pouca gente percebe isso, é um esporte onde é o conjunto que vence. O 8, para ganhar uma regata, ele não tem que ter os 8 remadores mais fortes, ele tem que treinar junto pelo menos 1000 horas, pelo menos 3 horas todos os dias, não tem sábado, domingo, estou indisposto, não me sinto bem. Não, todos os dias, se interromper, começa a contagem de novo. O nosso técnico era muito duro, mas eu percebi que para aprender a fazer junto, a gente tem que descobrir a importância do equilíbrio, do sincronismo e do compromisso. O compromisso, a gente está gripado às vezes, indisposto, às vezes a gente bebia no sábado, no domingo, estava de ressaca, na segunda-feira, às 4h30 da manhã, começava o treino. E aí, meu melhor amigo, eu fiz no remo, o Herman, eu ganhei 6 anos com o Herman, todos os dias eu vi o Herman pelado 2 vezes nesse ar. Eu vi ele pelado em 6 anos mais vezes do que a mulher dele viu ele a vida inteira. É claro que ele me conhece bem. Eu comecei a fazer o barco no Rio de Janeiro. Ele me convidou um dia na casa e falou, mas por que você vai tanto para o Rio de Janeiro? O que você está fazendo no Rio de Janeiro? Eu falei, eu vou falar a verdade, não sei se vai dar certo, mas eu estou fazendo um barquinho, eu queria convidar você para ser o meu voga. Porque no 8 ele era o meu voga, eu era o só da voga. Ele ia na minha frente e eu ia atrás. E aí ele olhou para mim e falou, tá louco? O Atlântico Sul, a remo, você ficou louco? Você vai morrer, ele não fala que eu já falei depois. E aí ele teve uma reação tão surpreendente, a noiva dele, que seria a mulher dele depois também, me deu vontade de ir no banheiro. Eu fui no banheiro, e quando a gente está no banheiro sozinho, a gente tem um pensamento um pouco mais rico e produtivo. Eu fiquei pensando em 2, uma noiva chata que ele tem, enchendo a paciência. A logística de 2 é complicado, não tinha osmose reversa naquela época, não tinha GPS,
Eu ia ter que ficar pelo menos 1 ano e meio estudando astronomia para aprender a navegar pelos astros, tirar uma carteira de capitão, que eu não tinha ainda, dava no mínimo 1 ano e meio de estudo, tinha que fazer um curso de rádio operador para ser um radioamador, para poder falar, não tinha telefone satelital, não tinha como dessalinizar água no mar, quantos litros para 2? Para 2 tinha um remar sozinho, está remando o dobro do peso no barco. A dificuldade é exponencial, ela não dobra, ela aumenta exponencialmente. E aí eu falei, no banheiro, veio uma decisão, eu falei, quer saber? Eu vou fazer um barco para atravessar, sozinho, muito mais simples, mais leve, com 6 metros, com 5,90 já é suficiente. Não é um barco tão pesado, descapotar, eu vou ver como descapotar. E assim eu tomei a decisão de fazer a viagem sozinho, no banheiro. E eu comecei a construir o barco no Rio de Janeiro, terminei de construir em São Paulo, e no dia 9 de junho de 84, depois de mais de 2 anos de um inferno burocrático, financeiro, tudo que podia dar errado deu. O pessoal fala, né, esses pensadores sobre a existência, o universo vai conspirar a seu favor. Mentira, conspira contra tudo que puder dar errado, vai dar errado. Tive 1000 problemas, tive problemas físicos. Tive a mão direita seccionada num acidente em Paraty, seccionada, cortar fora a mão em São Paulo, tem 500 médicos que colocam de volta. Mas em Paraty, sem microcirurgia, por um triz eu não fiquei sem a mão. Eu errei o projeto do barco. E aí, quando o barco ficou pronto, e quando ele estava finalmente no lugar que eu escolhi para começar a viagem na África, foi no dia 9 de junho de 84, no sábado, eu tinha tanto medo que as autoridades prendessem o barco de novo, que ele tinha sido preso pela capitania da África do Sul, que ocupava a Namíbia. A Namíbia estava em pleno regime do apartheid, ainda tinha apartheid. Aí eu falei, quer saber? Eu vou sair essa madrugada, e às 5 horas da manhã do domingo, eu saí desse caizinho aqui. Às 5h25 eu dobrei Dias Point, quando o Bartolomeu Dias colocou um barco que está lá. Até hoje, no ano retrasado, a gente levou as nossas filhas para conhecer. Os portugueses fizeram uma obra que nenhum livro de história conseguiu contar, porque infelizmente os autores de livros de história do Brasil leem muito pouco. Chegar do outro lado, você vai ter que cumprir cada uma das milhas. E de repente, quando eu pisei na meia frente da Bahia, eu descobri que o momento mais perigoso da viagem foi quando eu tentei ser esperto. Porque a gente vive num país onde a gente gosta de esperto, a gente acha bonito. E eu estudei todos os casos dos remadores que desapareceram no Atlântico Norte, todos pela mesma razão, porque os barquinhos capotavam, e eu tive uma ideia genial. Falei, vou fazer um barco que não capote nunca, incapotável. E aí, se eu sair da Namíbia, eu vou chegar no Brasil vivo ou morto. Mas no final eu vou chegar, que nem o barquinho dos americanos. E aí eu fui salvo por um engenheiro que eu respeito profundamente. Ele soube que tinha um ex-aluno da fé fazendo um barco a remo oceânico, me chamou na casa dele um dia e falou, filho, você vai morrer nesse barco. Escala aviação elétrica, estou com um horror aqui. É uma luzinha, um inferno, do mesmo jeito, o mesmo relógio na mão direita, o mesmo cinto, é um inferno, menino. O ano passado ela fez uma viagem de barco, quando ela voltou, de 2 meses, ela já foi várias vezes com a gente para Antártica, ela nunca atravessou o Guaíba, sei lá, o Rio Tietê, em São Paulo. E aí ela ficou entusiasmada com o barco, uma viagem difícil, ela foi mais com tripulação, ela não estava sozinha. Eu falei, nossa pai, o barco está pronto para ir para a Antártica, você emprestaria esse barco para outra pessoa ir para a Antártica? Eu falei, claro. Você emprestaria? Eu falei, claro, meu filho. E pai, você me deixaria ir para a Antártica? Eu falei, claro, minha filha, a hora que você quiser. Você deixa? Eu falei, deixa. Puxa vida, então você empresta o barco para eu ir para a Antártica? Eu falei, claro que não. Claro que não, mas eu não estou entendendo, como não? Mas você não empresta para mim
poder, o barco está pronto para ir amanhã. Eu falei, filha, eu levei 30 anos para ter o barco pronto para viajar para a Antártica amanhã. Mas por que você não empresta? Eu falei, filha, se você for amanhã com o meu barco, eu vou perder duas coisas que eu gosto. O barco e você. Vou perder os dois. Se você quer ir para a Antártica, eu vou te ajudar. Mas você vai ter que fazer o seu barco. Vou te pegar pela mão, vou levar até o comecinho do caminho. Mas se você quer fazer alguma coisa importante para você, para a sua vida, você vai entrar no começo do caminho e vai ter que andar sozinho. E eu vou te ajudar com tudo que eu puder. Ela falou, mas você me ajuda? Eu falei, claro que eu ajudo. Como você pode? Eu falei, primeiro eu vou te ajudar financeiramente. Mas você tem dinheiro para fazer um barco para tentar? Eu falei, tem, minha filha. Não contei, mas eu tenho. Mas você me ajuda? Me ajuda com quanto, pai? Eu falei, eu vou te ajudar com 0 centavos. Mas 0? Eu falei, filha, eu nunca vou dar 1 centavo para você realizar o seu sonho. Você vai ter que ganhar o seu, porque senão não vai ser o seu sonho, não vai acontecer. Não vai. E aí eu expliquei para ela, eu falei, meu pai era um homem violento, difícil, muito difícil, eu tinha muito medo dele, agressivo. Se ele tivesse sido como eu gostaria que ele fosse no começo, hoje eu tenho orgulho de ter dado dele tudo o que eu fiz. O que eu fiz, não o que ele me deu. Se ele tivesse me ajudado quando eu tinha dificuldades financeiras, técnicas, se ele tivesse falado, aí, filhão, querido, quando você precisa para atravessar o Atlântico Arreno, está aqui, ó, o dinheiro que você precisa, eu teria morrido. Pior, ele teria me matado. Porque eu cometi inúmeros erros que só a dificuldade, a carência, a privação me mostraria. E é isso que a gente tenta ensinar hoje para as nossas meninas. É difícil. Essa geração, eles querem cortar o caminho, eles já sabem como é o topo. A nossa pequenininha agora, nossa última filha, está na GV fazendo um baita curso bacana de empreendedorismo, não sei o quê. Outro dia, as antas da GV lá, pegaram as crianças todas que estão estudando para serem startups, virarem unicórnios. Eles já querem fazer 1 bilhão, não é 1 milhão, já querem virar 1 bilhão. Levaram as crianças todas numa empresa para passar o dia na sala do CEO, para saber como é ser presidente da outra empresa. Eu queria processar a Fundação Getúlio Vargas. Que é isso? Como aprender a ser presidente? Vai aprender a ralar primeiro, vai construir os seus valores. Senão você nunca vai ter caráter. Não, você tem que fazer um caminho, a beleza da vida. Não é chegar no topo do pódio, a beleza da vida é percorrer o caminho. E aí eu estou tendo um problema com meus amigos agora, porque eles viram outro dia na televisão essa declaração que eu não vou emprestar o barco. Eu falo, amigo, hoje mudou, os jovens hoje, eles em 10 meses montam um negócio com 500 funcionários, né? O mundo mudou, filho, no mundo das startups, onde 99,999 não dá certo, nesse mundo é possível cortar o caminho. Mas no mundo onde eu vivo, não tem como cortar o caminho. Você só chega do outro lado, como eu disse, percorrendo todos os metros do caminho e aprendendo com cada um deles. Então nós estamos vivendo um conflito pseudo-filosófico em casa, porque essa moçada toda já quer ir para o topo. Você abre a internet e vê que é legal estar no topo. Pô, é legal ser dono de um legacy. Pô, é legal ser presidente da empresa. É muito legal. Mas os caras que são ricos de verdade, que eu conheço, são os caras que ralaram, que erraram, sofreram. E aí, claro, no final merecem dar certo. Venha conhecer o salão de beleza mais conceituado de Porto Alegre. O Eliana Beauty conta com serviços exclusivos e diferenciados pensados em seu bem-estar. Possuímos estacionamento exclusivo. Esperamos você! Eliana Beauty aguarda a todos da Serra Gaúcha em sua próxima viagem a Porto Alegre.
Olá, Amir, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. E eu vou te perguntar como tudo começou, né? Como é que surgiu essa vontade de fazer uma coisa que ninguém nunca tinha feito, de ir da África até o Brasil num barco a remo? Começou de brincadeira e começou por uma razão completamente distante do que pode parecer. Começou pela privação que eu tinha em relação a viajar. Eu tinha muita vontade de viajar e nunca tinha viajado para lugar nenhum. Meu pai morou em dezenas de países diferentes, meus pais, e eu nunca tinha saído da minha cidade. Assim, comecei a viajar nos livros e dos livros, de repente, eu migrei para o mundo real das viagens. E foi divertido. Teve uma grande preparação para te conseguir fazer isso, né? Porque é todo um preparo físico, estrutural, tu construiu um barco, né? Como é que isso surgiu? É um processo, não é só a preparação física, não é ter os meios materiais para fazer. Então tem uma série de aprendizados necessários. Eu tive que aprender outras línguas, tive que aprender astronomia, tive que aprender matemática trigonométrica, tive que fazer um monte de coisas que não estavam na minha esfera de conhecimento. E hoje eu vejo muita gente que, eu vou fazer uma grande aventura, já tenho o assessor de imprensa, tenho o preparador físico, tenho o meu coach, tenho já a editora do livro e tenho já as palestras marcadas. Eu falei, filho, fez o barco? Se não tem competência para fazer um barco, você não merece viajar. E eu diria que hoje são centenas de pessoas que me procuraram nos últimos anos. Não, me inspirei no seu exemplo, planejamento, está tudo planejado. Eu falei, filho, cadê o barco? Você já começou a fazer? Estou esperando o patrocinador. Você nunca vai ter patrocinador. Nenhuma empresa vai colocar dinheiro. Quem tem que fazer acontecer é você. Então tem uma moçadinha hoje que acha que vai conseguir na moleza e não consegue. É um processo, e a beleza é exatamente esse processo. Nem importa se a viagem deu certo ou não, importa o que você aprende nesse processo. E é muito importante voltar vivo, né? A primeira coisa é voltar vivo. Então por isso que eu gosto de dizer que eu não gosto de fazer aventuras, eu gosto de ter certeza que eu vou abrir uma garrafa de vinho com a minha mulher em janeiro, na Ponta da Mói, na Península Antártica. Eu quero ter esta certeza, não vamos tentar, vamos que vamos, não. E no mundo das navegações, assim, você vive num ambiente de muita imprevisibilidade, muito risco. Então você de fato precisa se dedicar a não cometer erros, a não desistir, a entender o contexto. Não adianta querer ir no teu destino final, você tem que mitigar as perdas, diminuir o desperdício, tem que conhecer tecnicamente o equipamento que você usa. Como eu disse, é um processo que é muito rico de aprendizado. E não sei se tem como, né? Mas tu conseguiria listar algo que foi completamente curioso e inédito do que aconteceu? Isso jamais teria passado pela minha cabeça que aconteceria durante essas tuas expedições. São tantas, eu fiz tantas viagens que ninguém fez, assim, e não fiz pelo recorde de ser o primeiro, assim, não me encanta. Mas eu já tinha muita experiência para a Antártica, e uma experiência que eu nunca imaginei fazer era poder compartilhar isso com a minha família. Então a primeira viagem com as minhas filhas foi uma experiência assustadora para mim, para um cara que já tinha muita experiência, porque eu sei dos erros que a gente fez na construção do barco. Eu fiz o barco e eu estava comandando ele. E eu posso errar no comando, eu posso ter errado no projeto também. E se eu afundar sozinho, não estou nem aí para a morte, morrer, todo mundo vai morrer. Não quero que doa muito só quando eu morrer, mas envolver os outros assim, numa situação que não depende da competência deles, foi para mim uma situação assustadora, e no final foi muito gratificante, e vai ser a grande herança que eu vou deixar para as minhas filhas, foi o que elas aprenderam nessas viagens. Agora que tu mencionou nas tuas filhas, tu tem 3 filhas, né? Sim. E como é que elas têm essa relação com a Antártida? Como é que é essa relação com o barco? Elas têm essa relação? Tua esposa também, a Marina, né? A gente tem uma casa linda de morrer na beira do mar, no Guarujá, em cima das pedras do mar, a 55
minutos da minha casa em São Paulo. E nos últimos 6 anos, elas foram mais vezes para a Antártica do que para essa casa. Então, eu vou liquidar. Por que eu estou pagando condomínio, imposto, um negócio que a gente não usa? Se eu não conseguir vender, eu vou torrar. Então, assim, elas têm uma ligação que quando eram pequenas elas não entendiam o valor dessa conexão, de poder fazer essas viagens. Hoje elas entendem, hoje elas falam, não quero um carro, papai, não quero voltar para a Antártica. Eu falei, filha, é caro pra caramba, é 1 ano de esforço cada viagem. Então elas aprenderam com o tempo a valorizar a experiência que elas tiveram de maneira muito gratuita e leve no começo. Hoje elas entendem o quanto foi importante. E uma dúvida que eu tenho muito grande é como é que tu lidou em ficar tanto tempo sozinho? Tu não tinha contato com ninguém, principalmente nas tuas primeiras expedições, não tinha telefone. Como é que tu lidou? O que tu fazia em todo esse tempo? É muito mais fácil do que lidar com um fiscal corrupto da prefeitura, do que com um gerente de banco que rouba. Ficar sozinho é uma delícia. Assim, eu falei na palestra a alegria de ficar 1 ano sem ver um oficial de justiça, sem ver gente chata, assim, fazendo coisas importantes que nem sempre a gente compreende que é preciso aprender a fazer. Eu nunca tinha feito pão, nunca tinha cozinhado tanto, não era um bom mecânico, hoje eu sou. Então foi divertido ficar sozinho e é um período, o importante não é o tempo que você fica sozinho, o importante é ter certeza de que você vai voltar, é ter certeza da duração do período. Não importa se você vai ficar sozinho 2 horas ou 2 anos. O que dá um conforto é ter a certeza que daqui a 2 horas ou daqui a 2 anos eu vou estar com os meus amigos de novo. Venha conhecer o salão de beleza mais conceituado de Porto Alegre. O Eliana Beauty conta com serviços exclusivos e diferenciados pensados em seu bem-estar. Possuímos estacionamento exclusivo. Esperamos você! Eliana Beauty aguarda todos da Serra Gaúcha em sua próxima viagem a Porto Alegre.